Você não precisa de alimento. A alimentação, o que nós ingerimos todos os dias, eu acho que é super estimado. Na realidade, o ser humano hoje come demais. Come ao ponto de ter um efeito reverso, o efeito da doença, da falta de energia. O nosso corpo é o sistema mais inteligente que tem nesse planeta. Ele sabe se recuperar das doenças, ele sabe quando ele precisa da demanda energética do alimento e ele sabe da onde conseguir energia para sobreviver na ausência de alimentos. E não tem como não falar de jejum nesse vídeo, porque o jejum também é uma ferramenta muito mal compreendida, mal utilizada, mal estudada e mal aceita na sociedade por falta de todos esses fatores, mas principalmente por manipulação do sistema. Porque o sistema, de certa forma, sabe que o jejum é a maior ferramenta que nós temos milenarmente para gerar saúde, para reverter doença. Não é o remédio que está na farmácia, de maneira nenhuma. E cada vez mais eu tenho certeza disso. As ferramentas que nós temos de cura estão disponíveis desde que o primeiro homem pisou no planeta e foram sendo, digamos, esquecidas ao longo desse tempo. O jejum, ele não só trabalha a seu favor fazendo autofagia, fazendo limpeza de microbioma, fazendo reparação de DNA, fazendo biogênese mitocondrial, que é a replicação da mitocôndria, que é a ferramentinha que a gente tem dentro da célula para, dentre outras coisas, gerar energia. O jejum é uma ferramenta de conexão espiritual, o jejum é silêncio, o jejum é autoconhecimento. Mas esse vídeo também não é sobre jejum. Ele é sobre a maneira como a gente vem lidando com a alimentação. A nutrição moderna impôs que você precisa comer a cada 3 horas para acelerar o metabolismo, para emagrecer, para ganhar massa muscular, para ter saúde, para estar bem nutrido. E isso é uma grande mentira. Comer a cada 3 horas substâncias alimentícias, que é o que você vai comer para conseguir comer a cada 3 horas. Olha que coisa mais contraditória. Porque uma pessoa que tem uma alimentação natural, uma alimentação proveniente da terra, rica em fibras, rica em gorduras, rica em proteína, ela não vai ter fome a cada 3 horas. O corpo dela não vai conseguir ingerir alimento a cada 3 horas justamente porque ele vai estar saciado, ele vai estar nutrido, ele ainda vai estar digerindo e metabolizando a última refeição. Então, só por isso já seria impossível comermos a cada 3 horas. Além disso, existe um apelo das indústrias muito grande dentro da área da saúde, seja na medicina, seja na nutrição, na farmacêutica. Então a gente precisa começar a construir as nossas ideias a partir de um outro ponto de vista. E isso pode ser que para você hoje seja difícil, pode ser que você esteja muito doutrinada, pode ser que você esteja muito encaixotada, muito padronizada. E o padrão hoje é esse. A normese é comer a cada 3 horas, ter sempre uma barrinha de cereal na bolsa, na melhor das hipóteses, uma fruta que jamais deveria ser consumida sozinha. Fruta é a sobremesa que Deus deixou pra gente. Então, não é para ficar comendo como lanche da tarde, porque lanche da tarde, lanche da manhã, lanche da noite, simplesmente não deveria existir. O nosso corpo, e isso pode ser que você fique chocada, aterrorizada, assustada, ou não. Ele foi feito para ter uma refeição ao dia. 2 no máximo, a depender da sua demanda mental, do nível de
uso mental que você tem, se você estuda muito, se você trabalha muito com a mente, se você é um escritor, se você está estudando para uma prova, e o seu nível de atividade física, se você é um atleta, se você tem altos níveis de atividade física que demanda muita energia e muito nutriente do corpo. Pasmem, como isso é totalmente divergente do que acontece hoje em dia. Então me responde uma coisa, você que está me assistindo, que parou aqui nesse vídeo hoje, que come 3, 4, 5, 6, 7 refeições até, como preconiza, né, o padrão alimentar atual da nossa sociedade. Por que você está sempre sem energia? Por que o seu metabolismo não está hiperacelerado e você já emagreceu todos aqueles quilos que você vem brigando com a balança anos a fio, entrando e saindo de dieta sem resultado ou com resultados momentâneos? Por que você acorda cansada? Por que você tem que estar sempre tomando um remedinho no seu período menstrual porque você está com cólica, dor de cabeça, inchaço? Por que você enche o seu corpo de estimulante para funcionar de dia e à noite você não tem sono, fica rolando na cama brigando com o travesseiro? Se o padrão atual é o certo e o seu corpo precisa estar o tempo inteiro sendo bombardeado com alimentos ou com substâncias alimentícias do apelo da indústria alimentícia, o porquê que você ainda está assim? Nessa roda de sansara de doença, lutando com a balança e cheia de dor pelo seu corpo. E aí quando você começa a pensar um pouquinho fora da caixa e a testar outras alternativas e a sentir e a ouvir o seu corpo, você começa a perceber que tá errado. Isso é antinatural, não é disso que o seu corpo precisa. E é por isso que eu acho e eu digo que a alimentação ela é superestimada. A gente não deveria estar o tempo inteiro preocupado com o que vai comer. Qual vai ser a próxima refeição, com o cardápio da semana ou com a lista do supermercado, porque comer é algo muito natural para o nosso corpo, para o ser humano, desde que o primeiro ser humano pisou no planeta. Hoje que tem essa abundância à nossa disposição nas prateleiras do supermercado e 90% dessa abundância está tirando a nossa saúde, está gerando as doenças da modernidade, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais matam no mundo inteiro e cada vez mais cedo. Haja visto que os jovens estão infartando cada vez mais cedo. Então é só olhar para esse cenário todo para entender que tem algo errado. A indústria alimentícia te adoece e a farmacêutica tem uma solução que não te cura, não te mata, mas te faz refém para o resto da vida. Ou seja, você vai ser consumidor, cliente das indústrias o resto da vida. E quando você para de se encaixotar e achar que essa normese é o normal e que essa dor que você sente faz parte da idade, que os quilos que você ganha ao longo dos anos é natural e normal e faz parte, e começar a entender que tem algo por trás disso e começar a sentir, a intuir e a deixar fluir uma outra maneira de viver, você vai começar a perceber que mentiram para você e que não necessariamente você é a culpada. Mas você se deixou manipular, porque hoje já existe informação fora que diz o contrário. Talvez você nunca tenha se permitido testar nem a autocura, nem a intuição do seu corpo como alimentação ou como jejum. E o porquê que eu digo que o foco desse vídeo não é nem a alimentação e nem o jejum? Será que existe alguma maneira do seu corpo, essa tecnologia super inteligente que foi feita por uma consciência, por uma vibração, por um ser, por um Deus, dê o nome que você quiser, muito mais inteligente, perfeito do que nós ou de qualquer outra pessoa que transita por esse planeta hoje, sabia que o ser humano, ou pelo menos quando ele foi projetado, ele não ia ter alimento o tempo inteiro à disposição. Ele precisava caçar,
plantar, esperar crescer, colher, esperar a sazonalidade, né, as estações do ano. Então, não era uma coisa que iria estar disponível o tempo inteiro. E será que a única fonte de energia, de manter o nosso coração batendo, o nosso pulmão respirando, o nosso fígado metabolizando, detoxificando, o nosso rim fazendo tudo o que ele tem que fazer, os nossos músculos nos sustentando, a única fonte energética que nós temos é a comida, é aquilo que você põe para dentro da boca, é o alimento ou a substância alimentícia que você não deveria estar comendo, principalmente se você segue aqui esse canal e as coisas que a gente conversa aqui praticamente diariamente. Quais seriam as fontes de energia que o seu corpo naturalmente tem e sabiamente usa para se manter vivo, funcionando e saudável? Em algum momento você já deve ter escutado sobre a energia prânica ou prana dos hindus ou a energia ki da medicina chinesa. Pois é. O prana, que é a terminologia que eu uso, que eu mais me identifico, que eu mais estudei, o prana, ele vem de várias fontes naturais ao ser humano desde que ele existe. A primeira delas é a respiração. E a respiração é totalmente involuntária. Você respira mesmo que você não pense que você está respirando. Diferente do ato de comer, descascar uma banana, mastigar, que você faz voluntariamente, a respiração acontece involuntariamente o tempo inteiro, até quando você dorme. É a primeira coisa que você faz quando você nasce e é a última coisa que você faz quando você for desviver, sair deste plano físico e partir para a eternidade. Já pensou nisso? Então a respiração é a maior fonte de prana e ela pode ser inconsciente, eu tô aqui falando com vocês, gravando esse vídeo e tô respirando. E ela pode ser consciente. Você pode parar todos os dias num momento, num ritual que eu gosto muito de ter no período da manhã, assim quando eu acordo, antes do sol nascer, por uma série de fatores. Isso pode ser até um assunto para um outro vídeo. Eu acho interessante abordar isso aqui, porque também é uma ferramenta de cura e de autoobservação. Mas quando você para conscientemente para fazer um exercício de respiração, que é o chamado pranayama na vertente do yoga, você está inundando todos os seus chakras, todas as suas células, todos os seus órgãos de energia prana. E só isso bastaria para que o seu corpo funcionasse na máxima potência o dia inteiro, mesmo que você não colocasse um único alimento na boca. Tanto é verdade que algumas pessoas têm como rotina de vida o jejum. E às vezes, não um intermitente, mas um jejum longo, um jejum de 24 horas, que seria um jejum longo básico, que sai daquele escopo de um jejum intermitente, que você faz aí de todos os dias de 14, 16, 18 horas. Sim, é possível. E como é que esse corpo, né, para quem segue esse estilo de vida tão salutar, consegue sobreviver sem colocar um único alimento na boca, uma única fruta, um único grão de arroz, um único pedaço de carne? Porque o nosso corpo tem a energia vital dele vindo de outras fontes naturais. E o prana que vem da respiração é um deles, é o principal. Então, percebe a importância de você ter uma rotina de respiração ou no seu dia a dia você parar aí pelo menos a cada 2 horas e fazer 3 minutos, 5 minutinhos de respiração consciente, inspirando prolongado, retendo a respiração, soltando conscientemente para reabastecer o tanque do seu corpo, para reabastecer o seu corpo de prana, de energia vital, para que ele tenha mais saúde, para que o seu cérebro produza
né, mais e mais lucidez, para que o seu coração, o seu sangue, as suas células brilhem mais e você tenha mais saúde de fato, para que você gere a autocura dentro de você. Outra fonte de energia primária, primal, é o sol. O sol tem muito prana. Você já observou que quando você vai à praia ou numa piscina e você se expõe ao sol, naturalmente você se sente melhor. Você se sente mais feliz, mais bem disposta, mais reabastecida. Ele literalmente carrega as baterias. A nossa pele, ela é impermeável, ela é transparente. Se você colocar o seu dedo em uma luz forte, você consegue ver praticamente o outro lado. Essa transparência faz com que os raios solares penetrem na sua célula, penetrem nas suas vísceras, penetrem nos seus órgãos, trazendo saúde, limpando, regenerando, curando. E quando você faz isso intencionalmente, o efeito é muito maior. Mas o que ensinaram para uma galera aí que vem de 1960, vai para cá, 1970? Que o sol é o maior perigo da humanidade, é o maior inimigo da sua pele, que você não pode sair ao sol sem estar coberto de uma substância química que bloqueia os raios solares. Você já parou para se perguntar, para pesquisar, para ler, para ver outras fontes para além dessa mídia, se isso é verdade? Se pessoas que vivem com exposição solar são tão doentes assim? Quando foi que o câncer de pele começou a aumentar veementemente na sociedade? Você para fazer esses links, esses raciocínios, ou você simplesmente correu do sol? Você só sai de casa com bloqueador solar, cada vez mais químico, cada vez mais forte, com óculos de sol, encapotada de roupa, e passa dias a fio sem ver a luz solar. Saindo da sua casa, entrando no seu carro, no seu escritório, saindo à noite, voltando, e aí você se sente cada vez mais exaurida, você se sente cada vez mais doente, a sua pele tem cada vez menos viço e mais mancha, porque a mancha que tem na sua pele não é proveniente da exposição solar sem filtro solar, é proveniente de um fígado abarrotado de toxina, de substâncias que você passa no seu corpo, no seu cabelo, na sua pele, que você coloca no prato que você diz que vai te alimentar todos os dias e que seu fígado não dá conta de botar para fora. Porque primeiro ele precisa colocar, e ele vai colocar, as substâncias que ele conhece como do seu corpo. Então, quando a gente olha para todos esses contextos, para todas essas mentiras, observa o ser humano como ele está intoxicado, doente, deprimido, sem propósito na vida, a gente precisa começar a pensar diferente, a pelo menos duvidar do que estão te contando. Então o seu corpo, essa sabedoria mágica que está aqui sustentando o seu propósito nessa existência, a sua alma, o seu espírito que não veio aqui só para fazer essas coisas corriqueiras da Matrix, assistir novela, torcer para um time de futebol, defender político como se fosse um ente querido, passear no shopping, comprar bolsa, sapato, poluir o planeta, se autodestruir a cada dia. Você veio aqui com um propósito, com uma missão, com um chamado de alma, mas você não consegue ouvir esse chamado porque está tudo uma névoa na sua cabeça, e essa névoa, essa desconexão vem disso, vem da sua falta de questionamento sobre o que foi empurrado para você, e muitas vezes desde que você é criança. Só que estamos vivendo uma era de despertar, uma era de um chamado para uma consciência maior. Não dá mais tempo de ficar em cima do muro, de fingir de doido, de fingir que não viu, de não querer respostas, porque não é coerente com a frequência da nova Terra. E a sua saúde, o seu mecanismo de autocura, a sua maneira como você
lida com o alimento, com a falta dele, com os recursos que o seu corpo naturalmente foi feito para obter energia, para se eliminar, para se descansar, você não pode mais ignorar. Porque a saúde na nova era não vai ser mais medicamentosa. Não vai ser mais proveniente de manipulação, de sistemas. E você já tem acesso a essa informação. E talvez você não esteja conectada na estação do rádio que está te mostrando esse conhecimento. Está distraído, está distraída, está buscando outras coisas que, na realidade, não tem importância nenhuma para a sua existência, para a sua evolução. E se você está achando esse papo louco, hippie, xiita, né? Talvez você tenha caído aqui por um chamado do teu corpo, quem sabe que já está cansado de tanto medicamento, de tanta besteira que você coloca dentro dele todos os dias, e um convite para você fazer um teste. Eu não ganho nada com isso, mas você ganha. E eu te falo, é muito possível viver dessa maneira. E é muito gostoso. Quando você percebe que você não depende de nada externo para ser saudável, bem nutrida, magra, sem fazer dieta, sem recorrer a bisturis, sem tomar pílulas mágicas. Porque o seu padrão, a sua composição corporal está diretamente associado com a sua saúde. E a sua saúde física está diretamente conectada à sua saúde mental, à sua saúde emocional e à sua saúde espiritual. Dissolver isso, dissociar isso como se nada tivesse a ver, é o primeiro passo para adoecer. E o último corpo que adoece é o corpo físico. Ele adoece como um sinal, um chamado, não uma punição, de que algo está errado nos outros corpos. É como um chacoalhão, uma bronca para ver se você acorda. E a obesidade, dentro, né, de um corpo que fala, dentro de uma bioenergética, ele tem várias mensagens. E não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é que você precisa entender a superestimação da alimentação, dos cardápios, dos apelos dos supermercados. Voltando ao prana, quais são as outras fontes que a gente consegue reintegrar essa energia vital dentro da gente? O primeiro é a respiração, o segundo é o sol, a gente tem a água, a conexão com a natureza, a meditação, a conexão livre com a sua espiritualidade. Espiritualidade essa que vai além dos templos religiosos, independente da religião. É uma conexão livre, direta, que é como se fosse um telefone sem fio que você tem com a sua espiritualidade, com seus mentores. E isso pode acontecer quando você está lendo um livro, quando você está observando uma árvore, quando você está conversando com seu filho, escutando uma música, fazendo uma atividade física, que é outra maneira de conseguir energia vital. Eu tenho uma intuição, insights, ideias muito fortes quando eu estou me movimentando. Quando eu estou dando uma caminhada na beira da praia, quando eu estou pedalando, que é algo que eu amo fazer, quando eu estou cuidando das minhas plantas, quando eu estou lendo um livro. Então, esses momentos que você tem são momentos de conexão espiritual. Você não precisa estar ajoelhada no milho, nem rezando uma cartilha. Você precisa estar com esse canal liberado. E muitas vezes o jejum é uma excelente ferramenta para liberar esse canal. Jejum, eu falo sempre aqui, gente, jejum não é dieta. Jejum não é só ausência de alimento, jejum não é só cura física, ele é muito mais. Jejum é silêncio, silêncio do corpo físico,
silêncio do corpo mental. E esse silêncio faz com que você não só se escute melhor, escute seu corpo, escute os sinais que ele te dá, converse com ele de verdade, mas é um canal de comunicação com o plano espiritual. Essa ausência de tudo faz com que você perceba ligeiros, sutis sinais de comunicação. Não é uma coisa grandiosa, não fogos de artifício, não é uma mensagem aleatória, né, que nem filme na tela do seu computador. É aquela coisa que entra em você e você sabe que não foi a sua mente que produziu. É aquela sabedoria que chega até você, e isso acontece muito comigo, que você fala, nossa, isso faz muito sentido. E aí, de repente, você lê em um livro, você escuta em um podcast, e você fala, nossa, não é que esse bagulho louco existe mesmo? E aí você vai testando, aí você vai buscando outras fontes de conhecimento, você vai falar, nossa, é como se fosse tirado os véus, assim, e fosse ficando claro. Nossa, mas tá tão claro isso agora? Como é que eu não vi isso antes? Ou, por que que o outro não consegue enxergar isso que é tão claro, é tão nítido? A superestimação da alimentação é um desses pontos. As pessoas estão tão preocupadas com a comida, gente, com o que vão comer. Basta falar que vai ter uma crise, que vai ter um apagão, que vai ter uma greve, as pessoas correm para o supermercado para encher as suas casas de substâncias alimentícias e alimentos mortos, muitas vezes. Sem se dar conta que o corpo, essa ferramenta maravilhosa, ele consegue obter energia e vida de outras fontes que não seja pelo alimento. E isso é tão doido que é um papo lá na frente da nova era. Como é que você sente isso? Fala para mim. Escreve aqui nesses comentários como você lida com a alimentação. Você já ouviu falar em algum outro lugar dessas fontes que mantêm o teu corpo vivo, que não seja da tua comida? Você sabia que quando você para de comer, que é o jejum, você não tem mais energia só porque você produziu mais mitocôndria, só porque o processo de cetose deixa o seu cérebro mais ativo, mais claro, com mais poder de decisão, de pensar, de raciocinar. É porque para você digerir uma refeição, gasta-se muita energia. O seu corpo precisa de muita energia para digerir, para o processo de digestão. E quando você não tem esse processo de digestão acontecendo, essa energia ela é utilizada para outras coisas. Inclusive energia vital. O seu corpo não usa só energia mitocondrial para fazer digestão, ele usa energia vital, prana. Olha quanto prana você está desperdiçando diariamente para comer a cada 3 horas. E continua sem energia, porque a gente come para ter energia, para ter nutriente. Como que você pode comer a cada 3 horas e tá desnutrido e sem energia? Não faz sentido nenhum isso. Se você não está intoxicando o seu corpo, você está usando energia demais para manter isso. E aí você está aí lutando com déficit calórico, com um cardápio pré-estabelecido por um computador, por outra pessoa que não conhece a realidade do seu corpo, que não sabe com que ele vai lidar no próximo dia, no próximo minuto e estabelecer um cardápio. E aí você está ali em um déficit calórico, contando caloria, passando fome, só que você está comendo. E aí vem uma demanda energética muito grande, mitocondrial e prânica para digerir aquele pouco alimento que você está comendo. É óbvio que você não vai ter energia para o resto das coisas. Faz um teste a partir de amanhã ou a partir de hoje. Silencia.
come o mínimo possível. Finge que você está perdido em uma floresta. Se hidrata, conecte-se com a natureza, se exponha ao sol, pise na terra, abrace uma árvore, durma cedo, medite, faça essa ponte com o seu espiritual. E quando for comer, coma só alimento da terra. Não abra nenhum pacote de biscoito, nada que você não reconheça como da árvore, da terra, de um animal. Faz esse teste. Depois volta aqui nesse vídeo e me conta o que mudou. E esse assunto não para aqui. Esse é um assunto que a gente precisa conversar, reconstruir dentro de nós, dia após dia, para que voltemos a ter saúde. Saúde que não depende de sistema nenhum. Saúde que vem de dentro de você, que o seu corpo sabe construir. A autocura começa com a consciência e com o autoconhecimento. Não dependa de ninguém. Cada vez mais você precisa observar o entorno para entender que você não pode depender de nenhum sistema para ter saúde, para ter lucidez, para ter abundância, para nada. Respira, dê a chance de você construir algo diferente, mesmo que pareça muito louco tudo isso que eu falei. Dê a chance de que pelo menos você teste, ou de que pelo menos você pesquise, busque, fora do que estão colocando dentro de você o tempo inteiro. Comenta aqui o que você achou e que mudança você gostaria de fazer na sua vida e que você vai começar hoje. Não superestimar tanto a alimentação. Usar o jejum não como ferramenta de emagrecimento, mas como ferramenta de autocura. E começar a entender, a observar o que o sistema está fazendo com a autossabotagem do seu corpo. Se você quer o meu acompanhamento, a minha mentoria, para te levar pela mão e te conduzir pelo caminho da liberdade de saúde, o contato tá na bio e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!